Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio, onde vamos mais uma vez fazer um estudo sobre um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a todos que me ouvem nesse momento a fazermos uma prece juntos, para que nosso estudo seja bastante proveitoso e esteja sob o amparo do nosso Mestre Jesus. Oremos assim. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos nos reunindo em Teu santo nome, desejando estudar mais um ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de aclarar as nossas mentes, os nossos corações, para cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos dos ensinamentos sagrados do Teu Evangelho. Abençoe-nos, Senhor Jesus, com as graças e a proteção do nosso irmão Clarencio, que sempre nos oferece a oportunidade do trabalho e do estudo, sob a tutela desse irmão. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade sagrada e pedimos que nos abençoe e que tudo aquilo que formos refletir juntos hoje, possamos interiorizar e trazer para a nossa vida de relação, fazendo com que melhoremos e caminhemos na nossa evolução. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, as bênçãos do nosso irmão Clarencio, mas acima de tudo, as bênçãos de Deus, nosso Pai. Possamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, o estudo reservado para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas. É um estudo que já vem sendo feito e nós vamos pensar juntos hoje, vamos refletir e estudar juntos sobre o item 9. O item 9, ele é uma mensagem dos Espíritos que nos foi ditada pelo Espírito Erasto, em 1862. E esse espírito, ele vem falar especificamente, esse item vem falar especificamente sobre características do verdadeiro profeta. Esse é o título. Então nós já viemos estudando sobre o falsos cristos e falsos profetas, que é o título do capítulo todo. Vocês já assistiram outras palestras sobre isso. Porém, hoje nós vamos nos ater especificamente nas características desse falso profeta, do verdadeiro profeta. E como nós conseguimos saber as características do verdadeiro, nós conseguimos identificar os falsos. Muito bem. Primeiro, para a gente contextualizar e a gente entrar exatamente do que a gente está falando, vamos falar um pouco sobre o que é profeta, que também está neste capítulo um pouco anteriormente. Na verdade, o que é o profeta? O profeta no sentido que nós vamos usar aqui no nosso estudo, é aquele que foi enviado por Deus para revelar aos homens os mistérios da vida espiritual. Então, são aquelas pessoas que são verdadeiros missionários, falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus e trazem para nós as verdades do mundo espiritual, trazem para nós as verdades da vida definitiva, a nossa vida de espírito. Então isso estaria retido não, estaria circunscrito somente ao meio espírita? É óbvio que não. É óbvio que não. Quando a gente até pode usar nesse sentido no meio espírita, obviamente, que são os médiuns missionários, são os médiuns que vêm trazer mensagens de espíritos mais elevados, que vão trazer para nós conhecimentos, verdades que vão facilitar a nossa vida. Mas não é só dentro do espiritismo. Então nós temos líderes religiosos em tantas outras religiões. E aquelas pessoas que verdadeiramente carregam dentro do seu coração a vontade e o desejo de clarear a mente e o coração dessas pessoas e trazer essas pessoas para próximo de Deus, esses são verdadeiros profetas.
Então é esse profeta, desse profeta, não aquele que faz profecias, não aquele que adivinha o futuro, não é isso. Estamos falando daquele ser que vem falar em nome de Deus para as massas, para as pessoas, para trazê-las para Deus. Muito bem. A gente começa, e bem no início desse trecho, na mensagem de Erasto, ele nos chama a atenção que principalmente em tempos de transição, os falsos profetas se multiplicam. Ou seja, sempre houve e sempre haverá falsos profetas. Porém, em tempos de transição, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, tempos de transição, o que acontece? Eles se multiplicam. Aparecem muitos e muitos e muitos e muitos ao redor do mundo. Por que isso? E Erasto fala assim para nós: uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em transformadores e messias. Então nós sempre precisamos ter cuidado com os falsos profetas, aquelas pessoas que se intitulam de pessoas que falam em nome de Deus e tentam nos encaminhar para o caminho errado. Sempre houve isso. Porém, atualmente, como estamos em tempo de transição, há muitos deles. Então, como nós podemos nos proteger? Como nós podemos ter o nosso bom senso ativado para que nós não nos percamos no caminho nem nas falácias dessas pessoas? Primeiro, as considerações que Erasto traz para nós. Primeiro, Deus só confia missões importantes àqueles que Ele sabe que irão cumpri-las. Pois grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem fraco. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um missionário, um grande missionário, porque a palavra missão, ela pode ser desmembrada, né? A rigor, todos nós somos missionários porque todos nós nascemos e encarnamos com algum tipo de missão. Só que são missões menores, individualizadas. A gente, quando usar a palavra missão aqui hoje, nesse contexto, a gente está falando em grandes missões, em missões que vão fazer a diferença para a coletividade, para a humanidade. Então, esses grandes missionários são pessoas que são muito fortes, são espíritos muito fortes, espíritos que já caminharam muito, porque o Espiritismo nos ensina que a nossa elevação, o nosso progresso espiritual precisa de tempo. Então, espíritos muito elevados que encarnam entre nós são espíritos que já chegaram a esse ponto de elevação moral e espiritual porque já estão caminhando há muito tempo. Já vivenciaram uma série de situações que os fizeram crescer e por isso eles estão superiores, são considerados superiores em relação à grande maioria de nós. Então, esses espíritos mais elevados intelectualmente, moralmente e espiritualmente é que recebem grandes missões. Por quê? Porque Deus tem privilegiados? Não, absolutamente. Porque grandes missões implicam em grandes sofrimentos, em grande abnegação, em grande rejeição por grande parte de pessoas da sociedade. E só um espírito forte é capaz de sustentar o peso de uma grande missão. Se a gente parar para pensar em alguns grandes nomes, que é fácil a gente identificar grandes missionários, né? Eles, por mais que eles queiram se ocultar na sociedade, o trabalho deles aparece sempre. Então vamos pegar algum exemplo. Vamos pensar dentro da nossa religião, por exemplo, Chico Xavier. Será que Chico Xavier foi um grande missionário? Ora, se nós analisarmos todas as obras que ele psicografou para nós, se todas as atitudes que ele teve enquanto encarnado, de auxílio ao próximo, até o limite de todas as suas forças, apesar de todos aqueles que tentaram atrapalhar o seu trabalho, de todos aqueles que tentaram denegrir a sua imagem, ele se manteve firme no seu propósito.
ele pode ser considerado um missionário? Ele pode ser considerado um verdadeiro profeta? É claro que sim, é claro que sim. Ele foi um verdadeiro médium, um médium abnegado, um médium que dedicou a sua vida inteira ao espiritismo, à divulgação espírita, ao trabalho aos necessitados, à ajuda aos necessitados. Ele fez exatamente o que Jesus pregou. Então, como nós não poderíamos identificá-lo como um verdadeiro profeta, um verdadeiro missionário? Como não identificá-lo dessa forma? Agora a gente para e pensa, a vida do Chico Xavier como encarnado foi uma vida fácil? Não, absolutamente. Ele teve privações financeiras muito sérias, privações de família, ele nunca se casou, não constituiu sua própria família. Então foi uma série de sofrimentos materiais e uma série de abnegações que implicaram o cumprimento da sua missão. Para ele estar disponível 100% para a sua missão, ele precisou abrir mão de tantas coisas que a grande maioria de nós não abriria. Por isso esse espírito tem que ter uma força muito grande, tem que ser um espírito de elevação moral muito grande para conseguir aguentar o fardo do que é ser um grande missionário. Então, a primeira coisa para a gente identificar um verdadeiro missionário é essa força moral, essa força espiritual. Esse ser precisa ter, do contrário, ele não será um profeta de Deus. E como nós podemos perceber essa superioridade moral, né? Quando a gente fala de virtudes, que virtudes um espírito elevado traz? Ora, a gente pode, usando somente o bom senso e tudo aquilo que a gente já aprendeu, até mesmo no Evangelho do Senhor Jesus, nós conseguimos identificar quais são as virtudes da alma. Humildade, gratidão, generosidade, solidariedade, desprendimento das coisas materiais e um profundo amor ao próximo. Se essa criatura que se intitula um missionário de Deus, alguém que carrega a missão de divulgar a palavra de Deus, tendo a si mesmo como exemplo, se ele não possui essas virtudes, ele não será um verdadeiro profeta, um verdadeiro missionário da palavra de Deus. Uma coisa muito importante é essa questão da humildade. O verdadeiro profeta não atribui para si mesmo nenhuma missão. Chico Xavier não saía gritando bravatas ao mundo, dizendo: eu sou o missionário do Espiritismo, eu sou o missionário de Jesus. Prestem atenção em mim, porque eu sou alguém que carrega a missão de levar a palavra de Jesus. Vocês nunca viram Chico Xavier fazer esse discurso. Por quê? Porque a humildade é uma característica, das principais características de um missionário. Ele precisa ter consciência de que ele é um servidor do Cristo. E não atribui a si mesmo nenhuma glória, nenhuma honra, e sim ao Evangelho de Jesus. Então, se você perguntasse para o Chico se ele se sentia um grande missionário, ele iria dizer que ele era um humilde servo de Jesus que estava fazendo muito pouco. Se você dissesse a Madre Teresa de Calcutá: Madre Teresa de Calcutá, você é uma grande missionária de Jesus Cristo na Terra. Você pode atrair para você a multidões. Então você realmente é uma grande missionária. Ela ainda porque continua viva, mas ela é uma grande missionária? Óbvio que é, sem sombra de dúvida. Agora, ela se via como tal? Não, ela não se via como tal, porque a humildade não permitia que ela se auto-intitulasse grande missionária de Jesus Cristo. Ela simplesmente: não, eu estou fazendo a minha parte.
Eu estou ajudando os pobres porque Jesus mandou que nós ajudássemos os pobres e os doentes. Então, se Jesus mandou e eu quero seguir Jesus, eu vou fazer o que ele mandou. Simples, singelo, sem necessidade de holofotes. Aí nós vamos dizer, mas os holofotes se voltam para essas pessoas. Se voltam sim, porque a superioridade moral é irresistível. Nós nos sentimos atraídos pela superioridade moral. Quando nós vemos alguém fazendo o que é certo, o que Jesus nos ensinou, na íntegra, em uma dimensão mais ampla do que a grande maioria de nós, porque todos nós devemos seguir o Jesus, todos nós devemos fazer a nossa parte. É claro, Jesus espera isso de nós, mas as pessoas que fazem, as suas atitudes atingem grandes massas, grandes seres humanos, elas necessariamente vão aparecer, elas vão se destacar no planeta. Não há como fazer coisas grandiosas aos olhos de Deus e não chamar a atenção das pessoas. Então os grandes missionários têm luz própria. Os holofotes se voltam para eles, não porque eles peçam, não porque eles digam que são grandes missionários, não porque eles queiram a atenção, os louvores e as palmas dos outros. Absolutamente, eles fogem disso. Eles fogem dos holofotes. Eles fogem das palmas, dos louros, das honrarias. Muito pelo contrário. Eles querem continuar escondidinhos fazendo o que Jesus mandou. Querem continuar no seu caminho de maneira singela, de maneira simples, fazendo o que Jesus pregou, sem nenhum tipo de fama, nem sucesso, nem algo do tipo. Outra característica muito importante: o verdadeiro missionário, o verdadeiro profeta, jamais explora a credulidade e a boa-fé das pessoas mais simples. Os mais simples chegam até eles com o coração doído, com doenças, com dores morais, dores físicas, sofrendo. E o que eles encontram? Acolhimento, uma palavra do Evangelho, o amor de Jesus que flui através da sua palavra, do seu abraço, do seu carinho. Então jamais alguém que realmente é um grande profeta, é um grande missionário de Deus, jamais vai rejeitar a quem quer que seja. Jamais fará acepção de pessoas. Outra característica: não são os donos da verdade. Não usam o nome de Jesus para justificar seus desvios morais. Lamentavelmente, meus irmãos, nós temos visto vários desvios morais acontecendo em todas as religiões. Em todas as religiões. No Espiritismo, nós tivemos um caso recentemente, policial. Na doutrina católica, na doutrina evangélica, e somos todos cristãos. Esse tipo de desvio é inadmissível. Inadmissível. Então, são pessoas que se desviaram do caminho profundamente, porque usaram a palavra de Deus, usaram a força que tinham de persuadir pessoas para justificar seus desvios morais. Então, meus irmãos, precisamos ligar o sinal de alerta mais do que nunca. Como Erasto nos alertou, esse momento de transição, os falsos profetas estão se multiplicando por toda parte. Então, precisamos alertar o nosso raciocínio, o nosso coração. Como é que nós vamos ficar atentos? Como é que nós vamos ficar alerta para não cair? Porque Jesus nos avisou. João, no seu evangelho, nos avisou. Escutai se os espíritos são de Deus, porque aqueles que não são de Deus enganarão, se fosse possível, até mesmo os eleitos.
Então, até mesmo as pessoas de boa vontade, de bom coração, de boa intenção, podem ser enganadas se não estiverem alerta. E como é que nós ficamos alerta? Alguém, primeiro, que se traz para si os louros de ser um grande missionário, de ser o grande mensageiro da palavra de Deus, já deve ligar o nosso alerta vermelho. Porque aquele que carrega a palavra do nosso Senhor Jesus não traz para si nenhum holofote. Ele simplesmente faz a sua parte, segundo o Evangelho, em conformidade com o Evangelho, e não traz para si nenhum louro. Lembramos, irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus é para todos aqueles que o desejarem seguir. E todos aqueles que o desejarem seguir, o poderão seguir. Não existe acepção de pessoas. Jesus chamou todas as suas ovelhas. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Errantes, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, precisando trabalhar o nosso lado moral, todos nós. Mas Ele quer a todos nós no seu rebanho. Todos nós. Então, quando nós adentramos um centro religioso que leva, seja ele um centro espírita, ou uma igreja evangélica, uma igreja católica, ou qualquer outra determinação religiosa, qualquer templo religioso que se diz um templo evangélico, um templo que se diz seguidor da palavra de Jesus Cristo, esse templo precisa abrir as portas e o coração para toda alma sincera que deseja seguir Jesus, que deseja ouvir sobre Jesus, ouvir a mensagem do seu Evangelho e segui-la. Eles devem encontrar as portas abertas, corações que os acolham, independente de qualquer coisa, sem importar se a pessoa tem uma condição financeira muito boa ou se a pessoa tem uma condição financeira precária. Independente da etnia, da cor da pele, da orientação sexual, da opção política, independente de qualquer coisa, um templo religioso que leva o nome de Jesus Cristo precisa receber essas pessoas com o coração aberto, acalentá-las, precisa sim. E nós que desejamos sinceramente seguir o caminho do Senhor Jesus, precisamos também ter essa postura. Jamais um cristão deveria ter uma atitude de ódio contra quem quer que seja. Mesmo que você veja que aquele seu opositor está fazendo coisas erradas, ou o que ele está fazendo é totalmente fora do que você acredita, mesmo ele não merece o seu ódio. Nós não devemos cultivar o ódio em hipótese alguma. Se nós pretendemos carregar a cruz de Jesus Cristo no nosso peito, não podemos propanar o ódio, não podemos. Devemos sempre propagar o amor, disseminar o amor. Agora, nós somos seres humanos e fraquejamos, sim. E toda vez que nós fraquejarmos, o que nós devemos fazer? Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus. Jesus, eu estou sentindo um sentimento muito ruim, de raiva, de ódio. Esse sentimento não condiz com a lei de Deus. Tira isso do meu coração, Senhor, me ajuda a tirar. Meus irmãos, eu garanto para vocês que ajuda vem. Ajuda vem. E alguma coisa, algum mecanismo a gente consegue fazer para limpar o nosso coração daquele sentimento. Porque o ódio jamais foi pregado por Jesus. Em qualquer um que se diz mensageiro da mensagem de Jesus Cristo, alguém que traz a mensagem, alguém que é um profeta e fala que Jesus se vinga, que Jesus odeia, que Jesus reprova, que Jesus maltrata, pode ligar o seu sinal vermelho. Essa pessoa não traz Jesus no coração. Então, o Espiritismo é uma excelente ferramenta para abrir os nossos olhos,
abrir os nossos corações. Kardec nos ensina a ter fé com razão. A nossa fé tem que passar pela razão, tem que fazer sentido. Se a nossa fé, a nossa prática religiosa ofende o próximo, está errada, tem que ser revista. Se a nossa prática religiosa é capaz de querer aniquilar quem não pensa como nós, ela está errada. Ela não é uma prática cristã. Então, meus irmãos, vamos ligar o nosso sinal de alerta e, acima de tudo, vamos nos propor a carregar a cruz de Jesus no coração. Seguir os passos do Mestre. Toda vez que nós tivermos dúvida, vamos recorrer ao Evangelho do Senhor Jesus. Essa atitude está condizente com o Evangelho de Jesus? Essa ação está em harmonia com o que Jesus nos pregou? Se ela estiver, ok. Se não estiver, está errada, precisamos tirar do nosso coração. Nós vamos errar muitas vezes, mas vamos acertar outras tantas vezes. E a nossa vontade de acertar, a nossa vontade de seguir Jesus, sempre vai nos livrar do mal. Isso tenhamos certeza. A vontade sincera de seguir Jesus, de seguir os seus ensinamentos e de caminhar em direção ao Pai, sempre vai nos salvar e nos proteger do mal. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe, como não poderia deixar de ser, uma palavra de Emmanuel, que é o guia protetor, foi o guia protetor de Chico Xavier, e nos deixou muitas e muitas mensagens. Alguns livros são verdadeiros tesouros da humanidade. E essa mensagem que eu vou ler é pequenininha, ela está no livro Fonte Viva. Esse livro, como alguns outros de Emmanuel, são mensagens pequenas para a nossa reflexão. Eu vou ler a mensagem 170, que se intitula Rotulagem. E ela começa com uma citação de Paulo aos Romanos. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. E agora vem a mensagem de Emmanuel. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se não lhe possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, é exatamente o que a gente viu hoje. Precisamos trazer Jesus no coração, na alma e traduzido em todos os nossos comportamentos. Isso sim fará de nós verdadeiros cristãos. Cristão que fala de ódio, cristão que fala de fazer mal ao próximo, castigar ao próximo, torturar ao próximo de qualquer forma que seja, não é cristão. Então vamos
Na dúvida, sempre ligar o sinal vermelho e recorrer ao Evangelho. Vamos ao Evangelho. O que está na mensagem de Jesus tem que ser condizente com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está sendo pregado. Muito obrigada, meus irmãos, e vamos fazer uma prece para encerrar o nosso estudo de hoje, recorrendo ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Que a Tua luz, Senhor, nos fortaleça, nos envolva, que envolva cada um que estiver ouvindo nesse momento. Abençoe a cada lar que estiver nesse momento ligado a nós. Que esses lares possam ser abençoados, que essas pessoas possam sentir a Tua vibração, Senhor Jesus. E assim possamos cada vez mais limpar os nossos corações dos maus pensamentos, dos maus sentimentos e cada vez mais nos aproximarmos da Tua mensagem de luz, pois sabemos que é somente através do Teu Evangelho que chegaremos ao Pai. Agradecemos imensamente a assistência dos bons espíritos, a assistência do nosso irmão Clarencio e pedimos, Senhor Jesus, que permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Obrigada. Muito obrigada, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.